Olá, para nossa análise de hoje, a gente vai investigar as fontes sobre uma figura que talvez não seja um nome super familiar fora da teologia, mas foi, assim, absolutamente crucial para o pensamento ocidental. Pedro Lombardo. Isso mesmo, uma figura central, né? Exato. A gente está falando do século XII, ele viveu ali entre 1096 e 1160, mais ou menos. E era conhecido como Magister Sententiarum, o mestre das sentenças. O mestre das sentenças, que nome! Pois é. E a ideia aqui é entender, olhando o material que a gente tem, quem foi esse homem e por que a obra principal dele, os 4 livros das sentenças, teve um impacto assim tão duradouro. E olha, já começando pela trajetória dele, tem algo que, salta aos olhos nas fontes. A ascensão dele. Assim. Ele nasceu em Novara, na Itália, e parece que de origens bem modestas, sabe? E aí ele chega bispo de Paris, que era um centro intelectual importantíssimo na época. Uau! E só com base no estudo? Pelo que tudo indica, sim. Conquistar essa posição puramente por mérito acadêmico, sem vir de uma família poderosa, olha, isso era algo realmente incomum. Notável mesmo para a época. Mostra uma certa mobilidade social baseada no intelecto que não era tão comum assim. Isso já prepara o terreno para a obra que definiu o legado dele, né? Os 4 livros das sentenças, que ele terminou por volta de 1150. Mas o que diferenciava essa obra? Por que ela se destacou tanto? Não era só mais um comentário, certo? Não mesmo. O segredo, eu diria, estava na abordagem sistemática e principalmente no método. Lombard não queria só comentar textos soltos. Ele queria organizar, sabe? Sintetizar séculos de pensamento cristão. Organizar como? Tinha uma estrutura específica? Tinha, e bem clara. O livro 1 foca em Deus, na Trindade. O 2, na criação, pecado, graça, essas coisas. O livro 3 vai para a encarnação de Cristo, as virtudes, os mandamentos. E o 4, sobre os sacramentos e as últimas coisas. O fim dos tempos. Entendi. A própria ordem já era um jeito de dar uma visão mais coerente da fé, né? Exatamente. Era uma tentativa de colocar ordem na casa, digamos assim. E como ele fazia isso na prática? Tipo, se ele encontrava opiniões diferentes nos pais da igreja, Agostinho dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Aí é que tá o pulo do gato do método dele, é o que fez a obra ser tão útil. Ele compilava textos-chave da Bíblia e das autoridades, Agostinho era central, claro, mas usava muitos outros. E quando encontrava passagens que pareciam contraditórias? O que ele fazia? Ignorava uma delas? Não, pelo contrário. Ele as colocava lado a lado. É o famoso método sic et non, sim e não. Embora ele não usasse esse termo exatamente como o Abelardo usou. Ele buscava ativamente um jeito de harmonizar, de mostrar que talvez a contradição fosse só aparente, ou que dava para resolver com uma distinção mais fina. Ah, interessante. Então era quase um trabalho de curadoria e de pacificação intelectual. Isso, ótima definição, pacificação intelectual. Ele não estava necessariamente criando doutrinas totalmente novas o tempo todo, mas estava organizando as que já existiam de um jeito magistral. E essa organização, essa estrutura teve consequências enormes, imagino. Enormes é pouco. Por quase 400 anos, as sentenças foram o livro-texto fundamental nas faculdades de teologia da Europa medieval. Era leitura obrigatória. 400 anos. Uau! Sim. Comentar as sentenças era tipo assim, um requisito para você virar mestre em teologia. Pensa só em quem passou por isso. Tomás de Aquino, Boaventura, Duns Scotus, Guilherme de Ockham. Todos eles tiveram que comentar o Lombardo. Todos eles. Escreveram comentários monumentais sobre a obra do Lombardo. E mais, até os reformadores do século XVI, como Lutero e Calvino. Mesmo eles, que eram críticos. Mesmo eles, embora fossem críticos em vários pontos, eles foram formados dentro dessa estrutura de pensamento. Lutero, por exemplo, deu aulas sobre as sentenças no comecinho da carreira dele. A influência nesse período, olha, só se compara à da própria Bíblia. É realmente incrível. E para dar um gostinho do conteúdo, que tipo de ideia específica ou debate a gente encontra ali dentro? Algo que marque o pensamento dele. Podemos pegar 2 posições interessantes que as fontes mencionam. Uma, que foi bem debatida na época e depois foi a sugestão dele de identificar a virtude da caridade, o amor cristão, né, com o próprio Espírito Santo.
A caridade é o Espírito Santo? Como assim? É uma ideia forte com raízes em Agostinho, que ele desenvolve de um jeito bem ousado. Era uma tentativa de explicar como a graça divina age dentro da gente. Mas, assim, teologicamente, levantou umas questões complicadas sobre a distinção entre o Espírito Santo como pessoa divina e os efeitos dele na alma. Por isso, essa ideia específica não foi muito seguida, sabe? Foi até condenada depois em alguns aspectos. Entendi. Uma ideia profunda, mas controversa. E a outra? A outra teve um impacto mais direto e duradouro na prática e na lei da igreja, a definição dele de casamento. Ah, o casamento. O que ele disse? Na época, tinha um debate grande sobre o que realmente fazia um casamento ser válido. Era o consentimento dos dois ou era a consumação física, o ato sexual? Lombardo defendeu com força que o consentimento livre e mútuo entre os esposos era o elemento essencial. Era isso que criava o vínculo matrimonial indissolúvel. E essa visão prevaleceu? Prevaleceu. Mesmo divergindo de outros juristas importantes da época, como Graciano, que dava mais peso à consumação, a visão do Lombardo acabou sendo formalmente adotada pela Igreja e influenciou o direito canônico até hoje. Então fica claro que ele não era só um compilador, um organizador. Ele também proporia soluções, interpretações. Exatamente. E o que é fascinante é perceber como esse trabalho dele respondia a uma necessidade muito forte daquele tempo, do século XII. Foi uma época de redescoberta de textos antigos, crescimento das escolas, um florescimento intelectual enorme. Que também devia gerar muita confusão, imagino. Muitas ideias circulando. Exato. Muita complexidade, muitas contradições aparentes, e aí o Lombardo ofereceu uma ferramenta, uma estrutura confiável para organizar esse conhecimento todo, para harmonizar a fé com a razão, que estava começando a se desenvolver mais, para juntar tradição e investigação. Ele deu um método para o pensamento teológico poder avançar de forma mais ordenada. Recapitulando então. Pedro Lombardo surge das fontes não apenas como um bispo de sucesso ou um professor renomado, mas como um verdadeiro arquiteto intelectual, né? A ascensão dele por mérito já é notável por si só. Com certeza. Mas o legado principal é mesmo essa obra gigantesca, As Sentenças, que acabou servindo de espinha dorsal para a teologia escolástica por séculos e séculos. Sem dúvida. O legado mais duradouro foi fornecer não só respostas prontas, mas uma forma de perguntar, de debater, de estruturar o pensamento teológico. Foi um método. Mesmo que a tumba física dele tenha sido destruída lá na Revolução Francesa séculos depois. Sério? Destruíram a tumba? Sim, mas a estrutura intelectual que ele construiu, essa permaneceu influente por muito mais tempo. Ele realmente deu as ferramentas para organizar e avançar o conhecimento teológico da era dele. E isso talvez nos deixe com uma questão final para pensar, né? Esse esforço todo do Lombardo para criar uma estrutura para analisar, comparar e tentar reconciliar fontes tão diversas, às vezes conflitantes. Onde você quer chegar? Será que essa habilidade de impor ordem, de buscar coerência no meio de um mar de informações complexas, será que isso, mais do que as conclusões específicas que ele tirou, é o que ainda ressoa hoje? Será que essa abordagem não oferece, talvez, uma inspiração para a gente lidar com o fluxo gigantesco e muitas vezes contraditório de dados e narrativas que a gente enfrenta no nosso tempo? É uma boa reflexão. A busca por método e coerência em meio ao caos de informações? Talvez o legado metodológico dele seja mais atual do que a gente imagina.